Bom dia, boa tarde, boa noite, caros amigos! Dando início a um novo tema dentro do nosso curso de Direito do Consumidor. Na aula passada, finalizamos a cobrança no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Como se realizam as cobranças, o direito do consumidor, no momento que está sendo cobrado. Hoje, iremos iniciar o arquivo de dados, o cadastro de dados, o banco de dados do consumidor. Senhores, dados é algo de suma importância, a titularidade dos dados. Os dados no mundo virtual, né, agora com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, né, vem dar uma ênfase maior aos dados, né, dos indivíduos. O dado, hoje em dia, é um bem maior, é um bem de suma importância, razão pela qual, hoje, com a virtualização da nossa rotina, a proteção do dado pessoal, inclusive, originou essa lei nova geral de proteção de dados. E aqui, dentro do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, vamos estudar, né, os dados, bancos de dados, a importância, né, dos dados pessoais, arquivos de consumo, senhores, bancos de dados e cadastro de dados. Para tanto, vamos aí compartilhar a nossa tela para iniciarmos o primeiro tópico da nossa aula de hoje. Arquivos de consumo, parte 1, senhores. Tópico 1 desta aula. Vamos lá. Iniciando um novo assunto. Iremos estudar hoje sobre arquivos de consumo, ou seja, banco de dados e cadastros dos consumidores. Nos arquivos de consumo, senhores, arquivos de consumo, algo organizado, arquivo de consumo, são armazenadas informações sobre os consumidores. E esses arquivos têm natureza jurídica de entidade de caráter público, conforme afirma o artigo 43, parágrafo 4º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, aqui, senhores, peguem o artigo 43 e dêem uma lida no parágrafo 4º, que ali afirma que os arquivos de consumo têm natureza jurídica de entidade de caráter público. Entidade de caráter público. Perfeito? Então, para tanto, vamos estudar a primeira espécie de arquivo de consumo, senhores, que é o cadastro. Cadastro são as informações prestadas, tá? O cadastro, tá? São as informações prestadas pelos próprios consumidores. Tá? Exemplo, preenchimento de cadastro em loja. Ali, o consumidor, ele informa seus dados, ele preenche um cadastro. Tá? Então, quem tem a iniciativa aí é o consumidor. Informar os seus dados, os dados de sua titularidade, ele preenche um cadastro. Então, a primeira espécie é o cadastro, senhores, realizado pelo consumidor. Já a segunda espécie de arquivo de consumo é o banco de dados. E aqui se inverte quem realiza o banco de dados, né? No cadastro, o consumidor informa os seus dados. No banco de dados, as informações são coletadas pelos fornecedores, senhores, e não pelo consumidor. Então, aqui, no banco de dados, inverte, os fornecedores coletam as informações. E essas informações são destinadas ao mercado de consumo. Para qual objetivo? Proteção ao crédito, identificação daquele consumidor que não cumpre com as suas obrigações. Aquele consumidor, muitas vezes, de má fé, que contrai dívidas e não arca com elas, inclusive com seus nomes inclusos, né, nos cadastros restritivos de crédito, SPC e Serasa. SPC e Serasa, o SPC e o Serasa, né, são órgãos mantenedores de banco de dados, justamente para o fornecedor, porventura, em uma negociação de concessão de crédito, banco, por exemplo, né, como fornecedor, em uma concessão de crédito, fazer a pesquisa para ver se esse consumidor que quer o crédito é um consumidor que tem condições de arcar com as suas obrigações contratuais, ou seja, de pagar as parcelas do crédito que está sendo concedido pelo banco fornecedor. Então, aqui o banco, ele faz a pesquisa onde? No banco de dados. Né? O banco de dados ele está exposto para o mercado de consumo, para o fornecedor. Se proteger. Aqui o fornecedor é o protegido, porque ele pesquisa e verifica se aquele consumidor que está
pedindo um crédito não é um consumidor de boa fé ou um consumidor que não cumpre, não adimple com as suas obrigações contratuais. Perfeito? Então, viram a diferença de cadastro para banco de dados? Cadastro, o consumidor realiza as informações e o banco de dados, quem coleta as informações é o fornecedor, para que o mercado de fornecedores fique protegido, tá? Os consumidores que são idôneos ou de má fé, ou os que não cumprem as suas obrigações contratuais. Iniciando o segundo tópico dessa aula, as informações contidas nos arquivos de consumo devem ser objetivas, senhores. Objetivas, ou seja, essas informações não podem conter adjetivos em relação ao consumidor. Então, Sincoral, o que seria esses adjetivos em relação aos consumidores? Exemplo, no banco de dados não pode conter a palavra esse consumidor não contraiu, não arcou com a sua obrigação contratual, por isso ele é um caloteiro. Esse consumidor é desonesto. Tá? Esses adjetivos não pode conter nos arquivos de consumo. Né? Inclusive, não podem conter nos bancos de dados, que é aquele que está, né, no mercado de consumo para o interesse do fornecedor pesquisar a índole, né, do consumidor. Então, esses adjetivos são proibidos. Então, além de objetivas essas informações, elas devem ser claras, inteligíveis para qualquer consumidor. Então, aqui o consumidor comum deve ter condições, deve ter capacidade de compreender tais informações, não precisando ele ser culto, intelectual ou técnico. Então, essas informações devem ser claras, tá? Bastante para que qualquer consumidor tenha condições de compreender o que consta nesse arquivo, nesses dados, nessas informações. Perfeito, senhor? E as informações também devem ser verdadeiras. Isso aqui é lógico, né? Sobre o consumidor. Então, é mais uma das características. Deve ser objetiva, deve ser verdadeira, clara. As informações falsas, erradas ou mentirosas sobre o consumidor, o fornecedor que as incluiu se responsabiliza. Então, esse fornecedor que no banco de dados, que está exposto para os fornecedores pesquisarem, se ele inclui informação falsa, mentirosa, se ele inclui aqueles adjetivos proibidos, caloteiro, desonesto, ele se responsabiliza por esse constrangimento causado ao consumidor. Tá? Ele se responsabiliza. Então, o artigo 43 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no seu parágrafo 1º, ele diz o seguinte, vamos pegar a nossa lei e abrir no artigo 43, parágrafo 1º. Vamos lá. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Então, senhores, aqui é o seguinte, o fornecedor, ele, dentro do banco de dados, no órgão mantenedor, SPC e Serasa, ele inclui aqui, vou negativar o nome dele, que não arcou com a dívida. Mas só que esse artigo ele deixa claro, a manutenção dessa informação não pode ser por período superior a 5 anos. Inclusive, esse período tem ligação com prazo prescricional, porque o que se entende aqui, né? Existe, obviamente, uma discussão com relação à prescrição, mas o artigo 27 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor ele diz o seguinte, prescreve em 5 anos a pretensão do titular de um crédito de exercer o seu direito, mediante uma ação de cobrança. Tá? Então, o banco que tem um crédito com o consumidor esse inadimplente, ele tem até 5 anos para manter o nome dele sujo. Sob pena de 5 anos e 1 dia, essa manutenção se tornar indevida e gerar um constrangimento ao consumidor. Porque dentro de 5 anos, presume tempo razoável para o fornecedor credor dessa obrigação contratual exercer o seu direito. Como? Mediante uma ação de cobrança. Ele tem 5 anos, senhores, para fazer isso. Então, esse artigo 43, parágrafo 1º, ele deixa claro, se você não, em 5 anos, não acionou o consumidor para
discutir o seu crédito e mesmo assim pretende manter por período superior a 5 anos o nome sujo do consumidor nos dados restritivos de crédito, nos cadastros, né, restritivos de crédito, essa manutenção se torna indevida a partir desse momento. Você pode manter até 5 anos e não em prazo superior a 5 anos. É isso que o artigo 43, parágrafo 1º diz, senhores. Então, entrando no terceiro e último tópico desta aula, vamos discutir aqui, senhores, os direitos do consumidor em arquivo de consumo, né? Tanto no cadastro como nos dados, né? Restritivos, nos bancos de dados. Então, o primeiro direito aqui, senhores, a ser discutido é o direito da comunicação. E onde está elencado esse direito? No artigo 43, parágrafo 2º. Vamos lê-lo. No artigo 43, parágrafo 2º, a abertura de cadastro, banco de dados, ficha, registro de dados pessoais e de consumo deverá ser comunicado por escrito ao consumidor quando não solicitado por ele. Tá? Então, aqui, o cadastro é a forma em que o consumidor fornece seu dado. Tá? Ele fornece seus dados, mediante o cadastro, ficha, registro de dados pessoais. Então, o artigo 43, parágrafo 2º, ele diz o seguinte: quando o consumidor não toma essa atitude, tá? Ele deverá ser comunicado por escrito. Quando ele não toma essa atitude, ele deverá ser comunicado por escrito. Então, aqui a comunicação da abertura de cadastro, ficha, registro de dados pessoais, essa comunicação deve ser por escrito, tá? Por escrito, porque o consumidor não realizou essa manifestação, é o fornecedor que está realizando, de forma prévia e expressa, senhores, de modo que não são válidas as comunicações feitas por telefone. Então, aqui, 3 requisitos: por escrito, prévia e expressa. Essa comunicação por telefone ela é inválida. Então, aqui a responsabilidade pela comunicação recai sobre o órgão mantenedor, fornecedor do serviço. Sobre este assunto, seguem algumas súmulas. Então, vamos compreender com exemplo essa questão. SPC e Serasa é um órgão mantenedor. Perfeito? Então, quando não é o consumidor que realiza o cadastro, ou seja, é o fornecedor que insere o nome do consumidor no rol de mal pagador, no rol de um cadastro restritivo de crédito, essa comunicação ao consumidor deve ser prévia, porque o consumidor ele deve ser informado que seu nome está sendo negativado, ele deve ser informado da abertura de cadastro no rol de mal pagador, de forma prévia, por escrito e expressa. Tá? Então, se essa situação não é feita, quem é responsável é o órgão mantenedor. Perfeito? Então, nesse sentido, vou aqui descrever 2 súmulas que relatam sobre esse assunto, para a gente estudar aqui. Vamos lá. Súmula 359 do STJ. Senhores, pesquisem aí. Vou lê-la, tá? Súmula 359 do STJ. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, diga-se SPC e Serasa, a notificação do devedor consumidor antes de proceder à inscrição. Então, o banco vai lá e informa: quero inserir o nome desse consumidor no rol de mal pagador, SPC e Serasa. Nesse sentido, o SPC e o Serasa, para não ser responsabilizado, deve enviar aquele comunicado prévio que o consumidor já está acostumado a receber, aquele que, porventura, se encontra em inadimplência com a sua obrigação, aquele comunicado informando que você tem 10 dias para arcar com a sua dívida sob pena de inclusão do seu nome no SPC e no Serasa. Então, aqui é justamente isso. Essa comunicação prévia deve ser realizada pelo órgão mantenedor, SPC e Serasa, para ele não ser responsabilizado pela inclusão. A partir desse momento, quando ele comunica previamente e o consumidor não toma as medidas cabíveis para arcar com o débito, para quitar o seu débito, a inscrição
se torna devida e quem se responsabiliza é o fornecedor que realizou a inscrição, porque o CNPJ da empresa que negativou o seu nome estará registrado nesse banco de dados, informando que negativou o seu nome, consumidor. Então, aqui, vamos lá. O órgão mantenedor, SPC Serasa, ele tem a obrigação de fazer o comunicado prévio. Fazendo, ele se exime de responsabilidade, porque a partir do momento que o consumidor não toma nenhuma atitude depois dessa comunicação, o seu nome é inserido. E quando ele é inserido, consta o nome de quem inseriu. O órgão mantenedor, ele não insere, ele não realiza o pedido de inserção, ele só mantém. Mas para ele não ser responsabilizado, ele tem que comunicar de forma escrita, prévia e expressa ao consumidor. Tá? Isso é o que a súmula 359 diz, súmula do STJ. Vamos lá, segunda súmula sobre esse assunto, súmula 404, editada em 2009, senhores. Considera dispensável, não é preciso, dispensa-se o aviso de recebimento do AR, quando você manda o AR, na carta que comunica ao consumidor a inclusão do seu nome em banco de dados, de inadimplência, é a mesma situação. Então, aqui o órgão mantenedor, ele só tem a obrigação de forma prévia, escrita, expressa, comunicar para o consumidor que o seu nome será inserido. E quem está pedindo a inserção. Ponto. Não precisa do AR, do aviso de recebimento, que o consumidor recebeu ou não. Ele só precisa aqui comprovar o envio. Perfeito? Para se eximir de responsabilidade. Porque, senhores, SPC e Serasa é um órgão restritivo de crédito. E para não gerar responsabilidade para quem insere, essa negativação deve ser devida. O que seria negativação devida? O consumidor contraiu uma obrigação, não cumpriu com a sua obrigação contratual de pagar, né? E, nesse sentido, obviamente, o seu nome é sujo. Bom, negativação aqui é devida. Então, não gera responsabilidade para quem inseriu e para o órgão mantenedor, que é o SPC ou Serasa, é o órgão que mantém, que organiza, né, o rol dos bancos de dados dos consumidores que, porventura, sejam negativados. Perfeito, senhores? Então, aqui a gente finaliza a aula de hoje. Perfeito? E a gente iniciou o assunto arquivo de consumo. É a primeira parte, ainda temos muito que falar sobre esse assunto. Espero que essa aula tenha sido proveitosa e aguardo os senhores na próxima aula.